6 erros muito simples que vão te fazer perder dinheiro na construção e venda de casas. Na verdade, iriam, né, te fazer perder dinheiro. Porque aqui nesse vídeo eu vou te explicar no detalhe quais são os erros e como evitar esses erros. Mas antes de começar o conteúdo, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, se você ainda não se inscreveu, que você curtisse esse vídeo também e que você compartilhasse esse conteúdo com várias pessoas para você estar me ajudando a distribuir conhecimento por aí. Então vamos lá, vou mostrar aqui para você 6 erros clássicos e muito simples de ser evitado. O primeiro erro é construir do jeito que você acha que vende ou do jeito que você gostaria de estar construindo uma casa. Eu tenho vários alunos da mentoria Viver de Construção que construíram uma casa sozinho, sem buscar conhecimento, construíram do jeito deles, do jeito que eles achavam, do jeito que eles gostavam, construíram como se fosse para eles. Adivinha o que aconteceu? A casa não vendeu, ficou encalhada. E aí entraram para a mentoria para entender no detalhe como fazer todo um estudo de mercado para entender o que o público compraria, o que o público deseja comprar. Então esse é um dos grandes segredos na construção e venda de casas. É você entender o público, entender as regiões, entender o poder de compra de cada público, entender o desejo de cada público. Então não construa do seu jeito, não construa o que você acha que vende, construa baseado em estudo, construa baseado nas informações do mercado. Isso vai fazer com que você venda a tua casa durante a construção com total certeza, se você for fazer da forma correta o teu estudo de mercado. Ah, Cristiano, mas o mercado está em baixa, não é bem assim para vender. Calma lá. Se você tem a Coca-Cola do mercado, com certeza você vai se destacar no mercado e mesmo em momentos de baixa, a sua casa vai ser vendida. Eu sou a prova viva disso. Os meus alunos também são a prova disso. Tenho alunos vendendo durante a construção. Eu vendo durante a construção também, vendo na planta. Por quê? Porque eu faço a Coca-Cola do mercado. Produto certo, no local certo, com as características certas e oferto para o público certo. Se você for fazer isso, com certeza você vai ter a Coca-Cola do mercado. Porque quando o mercado está em baixa, o mercado não para, ele está em baixa. O mercado imobiliário nunca para, ele sempre muda, mas nunca para. Ele pode estar desacelerado, mas não parado. E quando ele está desacelerado, continua tendo demanda, continua tendo rotatividade, continua tendo pessoas querendo comprar imóveis. Só que não são todos os imóveis que vendem. E aí você vai ver os aventureiros com as suas casas encalhadas. Você vai ver aquela pessoa que construiu do jeito dele, tendo a casa encalhada. Agora, quando o mercado está extremamente aquecido, até aquela casa que foi feita no achismo, foi feito do jeito que a pessoa acha que tinha que ser, até essa vai vender. Com uma margem menor, com certeza vai ser com uma margem menor do que se fosse feito com estratégia, mas vai vender. Agora, quando o mercado está em baixa, essas casas vão ficar encalhadas. E as pessoas olham para esse tipo de produto e aí acham que o mercado imobiliário da construção e venda de casas não é bom. Mas na verdade não é que não é bom, é que não foi feito da forma correta. Ou porque você acha que em uma cidade de 23 mil habitantes eu vendi 19 casas em um ano, mesmo o mercado estando em baixa. Neste momento que eu estou gravando este vídeo, nós estamos com 15 unidades em construção e dessas 15 unidades, 14 estão vendidas. E essa que está para a venda, nós começamos a construção dela há 20 dias atrás. Então olha só, isso em uma cidade de 23 mil habitantes. O segundo erro é não prestar atenção no crescimento da região. Ou seja, quando você vai fazer uma casa para venda, você tem que estar entendendo quais são as regiões que estão se expandindo com maior facilidade. Um dos erros é querer comprar terreno onde tem maior abundância. Eu recebo muitas perguntas de alguns alunos falando o seguinte: Cristiano, estou tentando comprar um terreno aqui na região onde tem demanda, só que não estou conseguindo encontrar terreno, tem poucas oportunidades. Até consigo,
mas tem poucas oportunidades. Será que não é melhor eu comprar na outra região lá, que lá tem bastante oportunidade, tem bastante terreno à venda? Liga o alerta. Liga o alerta. Por que lá será que tem bastante demanda? Por que será que tem tanta oportunidade assim? Na verdade, aonde está bom o mercado, você vai ter que garimpar mesmo. Você vai ter que correr atrás, vai ter que sentar a bunda na cadeira, buscar conhecimento e depois tirar a bunda da cadeira, ir lá nos corretores, ir lá no loteamento, nos bairros, procurar terrenos que estão disponíveis para venda, que são poucos. E aí que está o segredo. Aí que está o segredo. As pessoas olham, tem pouca oportunidade aqui, vou lá onde tem mais oportunidade de terreno. Por que será que lá tem mais oportunidade? Tem que estar entendendo isso. Então, se aqui tem pouca oportunidade, bem provável que tem mais crescimento, ou teve um crescimento, né, muito mais acelerado aqui do que na outra região. Então, preste atenção no crescimento de cada região. Será que naquela região X, né, levou quanto tempo para ser construída 50 casas, por exemplo? 10 anos? E na região Y, para construir 50 casas, quanto tempo levou? 3 anos. Opa, eu acho que aqui tem mais demanda. Eu acho que aqui tem mais desejo de pessoas querendo comprar casas. Então eu tenho que analisar a região. Então olha só a importância de você fazer um bom estudo. Porque se você constrói numa região onde não tem crescimento, você vai ter que vender por um preço bem abaixo do valor que você poderia estar vendendo na outra região. Isso vai fazer com que você não consiga uma margem boa de lucro. Terceiro é achar que pagar tudo à vista é um baita negócio. Isso aqui é uma ilusão. Tem que ser feito o cálculo para estar entendendo se de fato é viável você estar pagando tudo à vista. Mas pagar tudo à vista o que, Cristiano? O terreno, materiais, várias coisas. Você tem que estar analisando se é viável pagar à vista ou não. Vou usar exemplo, o terreno. Nem sempre comprar à vista é um baita negócio. Por quê? Porque imagina que o terreno está sendo vendido por 100 mil reais. E você pode estar comprando esse terreno à vista ou pode estar comprando esse terreno parcelado em 90 dias, por exemplo. Só que o valor do terreno à vista e parcelado é a mesma coisa. Então, por que você vai comprar à vista esse terreno? Se parcelado e à vista é a mesma coisa. Só para dizer que você comprou à vista esse terreno, que você tinha dinheiro, isso é puro ego, né? Então eu busco sempre entender qual é a forma de pagamento daquele terreno à vista e qual é a forma de pagamento parcelado. Porque eu já comprei vários terrenos que eram o mesmo preço à vista ou parcelado. E aí eu dei um sinal mínimo de entrada e parcelei o restante para pagar daqui 90 dias. E aí esse meu dinheiro fica lá no banco rentabilizando nesse tempo. Outra conta que eu faço é, beleza, esse terreno aqui tá 100 mil reais. Só que se for comprar à vista, ele me dá, por exemplo, 3 mil reais de desconto, ou seja, 3% de desconto. Só que eu tenho que desembolsar os 97 mil reais agora para pagar. Agora, se ele me permite eu estar pagando daqui 90 dias e eu estar aplicando esse dinheiro no banco, quanto que vai me render esse dinheiro durante esses 90 dias? Vai me render mais do que esses 3 mil que ele me deu de desconto? Se sim, não vale a pena eu estar pagando à vista. Vale a pena eu estar pagando 100 mil reais, deixar o dinheiro aplicado, porque lá no final dos 90 dias eu vou ter muito mais dinheiro. E aí eu vou pagar os 100. Imagina que esse 100 se transformou em 103 mil. Eu pago 100 e fico com 3 mil na conta ainda. E se eu tivesse pagado 97, eu teria no final o terreno de 97, mais a diferença dos 3, que é 100 mil reais. Então eu tenho que estar entendendo, fazendo esse cálculo. Qual é a rentabilidade do meu dinheiro aplicado e qual é o desconto que eu vou ter. Então nem sempre pagar à vista é um bom negócio. Isso serve para materiais de construção também. Porque às vezes nós compramos, por exemplo, tubulação, cabos, tinta. Nós compramos, por exemplo, 20 mil reais de tinta. Mas quanto foi o desconto? 15% de desconto. Em quanto tempo vai ser consumida essa tinta? Em 6 meses, por exemplo. Opa, estou tendo então uma rentabilidade aqui de 30%, né, ao ano. Por quê? Porque é 15% e eu consumo aquilo em 6 meses, né? Que levasse, por exemplo, um ano para ser consumido e o desconto fosse de 15%. Opa, 15% de desconto, top, em um ano. E esse dinheiro aplicado no banco iria me rentabilizar quanto? Então essa conta eu tenho que fazer. Será que é vantagem
em um ano, pegar essa tinta com 15% de desconto para deixar o material parado, ou eu vou consumir logo. Então tudo isso eu tenho que estar analisando, né, se vale a pena ou não. O quarto erro é querer ficar pensando demais e perder um bom terreno. Por que eu falo isso? Que isso é um grande erro. Por quê? Porque muitas vezes você está querendo comprar um terreno barato, e terreno barato, quando eu falo terreno barato, é sempre abaixo do preço do mercado, não comparando aquele terreno de 200 mil com o de 100 mil, que isso não quer dizer nada que aquele terreno de 100 mil é barato. Tem que analisar vários pontos antes, né? Porque se aquele na região X está 200 mil e na região Y está 100 mil, não posso dizer que o de 100 mil está barato. Por quê? Porque são regiões diferentes, posso estar construindo produtos diferentes, não tem nada a ver. O que eu tenho que analisar é esse de 100, o que eu posso fazer em cima do terreno de 100 mil, qual o retorno que vai me dar. Isso que eu tenho que analisar, não comprar barato por barato. Barato para mim é, esse terreno aqui o valor do mercado é 100, a pessoa está querendo vender por 80 porque está precisando de dinheiro. Opa, aí sim tá barato, aí sim tá barato. Mas suponhamos então que eu estou buscando um terreno barato, abaixo do preço do mercado, só que eu não estou encontrando aquele terreno de 100 mil por 80 mil, 90 mil, não estou conseguindo encontrar. Algumas pessoas fazem o que? Não compram o terreno logo, ficam esperando 3, 6 meses para daí estar comprando um terreno, por exemplo, de 100 mil por 80 mil reais. Só que quanto tempo ficou parado esse dinheiro? Quanto tempo ficou o teu capital? E quando eu falo teu capital, eu estou incluindo o teu crédito, né, disponível para estar construindo aquele empreendimento. Então, digamos que em 6 meses você conseguiu comprar o terreno de 100 por 80, você ficou esperando. Quanto tempo leva para construir uma casa que você vai fazer para venda? Suponhamos que a construção leve 6 meses, para ficar fácil o entendimento aqui. Então você ficou 6 meses esperando para comprar um terreno barato, abaixo do preço do mercado, só que nesse tempo você poderia ter construído uma casa para venda, que talvez ia ter colocado no bolso 100 mil, 120 mil. Então essas contas eu tenho que estar fazendo também, e eu faço essas contas, tá? E você também tem que estar fazendo essas contas, porque muitas vezes pagar um terreno a preço de mercado ou até acima do preço de mercado é extremamente vantajoso, se eu levar em consideração o que eu poderia estar fazendo nesse tempo. Então, por exemplo, imagina que o terreno vale 100 mil e você levou 6 meses para conseguir comprar um por 80 mil reais. E aí você vai construir uma casa para venda e vai ter 120 mil de lucro nessa casa. Só que na verdade você poderia ter pagado 100 mil no terreno e ao invés de 120 você iria ter quanto de lucro? 100 mil reais de lucro. Então, olha só. Só que você já fez nesses 6 meses. Você vai fazer 2 por ano, 200 mil, entendeu? E agora, se você espera 6 meses para comprar o terreno para daí fazer uma casa, é 100 mil em um ano. E se você joga o outro jogo, você faz 200 mil em um ano. Claro que é uma continha de padeiro aqui, talvez bem pouco provável, talvez não, né? Bem pouco provável que funciona conforme eu estou falando no tempo, mas o que eu quero passar aqui para você é o princípio. Então, muitas pessoas vêm com mimimi por aí, ah, na planilha é fácil, falando assim é fácil, falando dessa forma é beleza, mas quero ver na prática se funciona. Nesses 6 meses aí, cara, princípio, meu amigo, minha amiga, princípio. O que eu tô passando aqui é um fundamento. Não quer dizer que vai acontecer no detalhe, e não vai acontecer no detalhe. Mas tu tá entendendo que eu tô te passando aqui um fundamento, um princípio? Tudo que eu tô falando aqui para você são princípios. São princípios que se você aplicar hoje ou daqui 100 anos vai funcionar. Esse é o jogo, baseado em princípio. É a lógica da coisa, entendeu? Então, beleza. Entendido isso, imagina então agora que você, ao invés de comprar por 100 mil, você comprou por 110 mil, acima do preço de mercado. Só que você agora, ao invés de ter então 100 mil, você iria ter 90 mil de lucro na casa. Só que você vai fazer 2 por ano. Você vai ter quanto de lucro? 9 com 9, 18, 180 mil reais de lucro em um ano. Agora, se você querer fazer só uma e demorar, o teu lucro vai ser muito menor nesse tempo com o mesmo dinheiro, tá? Então, leve isso em consideração. Um terreno bom acima do preço de mercado é melhor do que um não terreno. Ou conseguir comprar um terreno talvez daqui 6 meses, daqui 8 meses. Então, preste muita atenção nesse detalhe, que isso vai exponencializar e muito os teus resultados. E se você chegou até aqui e ainda não curtiu esse vídeo, já curte esse vídeo aqui. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo aqui com várias pessoas. Esse 5 aqui é um erro muito clássico também. Achar que comprar um terreno em loteamento novo é um baita negócio. É um baita negócio. Furada, 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 furada. Quer cometer um erro grave é comprar um terreno aonde não tem
uma única casa construída no loteamento. Eu te faço uma pergunta, como que você vai fazer o estudo de mercado para identificar o padrão construtivo, ou melhor, como você vai comprar um terreno e como que você vai fazer um estudo de mercado nessa região para entender qual vai ser o padrão que as pessoas vão construir ali para você estar construindo conforme o que está sendo feito, porque um dos princípios do estudo de mercado é você entender o que está sendo construído naquela região para você construir algo semelhante àquilo. E se não tem nada construído, como que você vai descobrir? Você tem uma bola de cristal para saber o que vai ser construído ali? Então fique esperto com isso, tá? Procure regiões onde já tem uma ocupação mínima. E a ocupação mínima é 30%. Tem que ter no mínimo 30% de ocupação, porque daí você já consegue ver um padrão construtivo. Vai em algumas regiões que estão começando, para você ver. Até vou usar um exemplo da minha cidade. Tem um loteamento aqui que as pessoas começaram a construir umas casas, até casas boas, né? Boas quando eu me refiro casas de alto padrão, casas de 1 milhão, 1,5 milhão. O que começou a acontecer? Foi feito 2, 3 casas, dali a pouco saiu um barracão. Dali a pouco saiu outro barracão. Barracão industrial. Resumindo a ópera aqui, tá lá o loteamento todo, 90% das construções são barracões industriais e algumas casas perdidas lá no meio. Já pensou uma dessas casas ser a sua, perdida no meio de tudo aquilo? Por quê? Porque você se precipitou, comprou um terreno em um loteamento novo, onde não tinha nenhuma habitação? Então não cometa esse erro. E o sexto erro é você mostrar que decidiu a compra ou a venda para a pessoa. Ou o que eu quero dizer com isso? Você está negociando a compra de um terreno. Você dá sinais para a pessoa de que você vai pagar pelo preço que ela está te ofertando. Ou na negociação de uma casa que você fez, mostrar para outra pessoa de alguma forma que você aceita a proposta dela. Por exemplo, tem uma casa para venda por 350 mil, a pessoa te ofereceu por 330, você começar a demonstrar para ela que você vende por 330. E aí você quer puxar para cima, mas na verdade você está dando sinais de que você aceita vender por 330. Então um dos jogos que eu jogo aqui é passar firmeza, passar segurança na hora da conversa. Como? Postura. Você precisa estudar sobre técnicas de vendas. Técnicas de vendas vai fazer com que você consiga negociar a compra de um terreno com um valor bacana e você consiga vender as suas casas pelo preço que você deseja. Óbvio que não é só isso, né, que vai fazer com que você venda a tua casa conforme você está precisando, mas isso é uma pitada também que você tem que estar colocando na hora da venda. Porque se eu chego lá, pois eu quero 350, né? Mas 330 não dá, vai ter que ser 350, cara. Já perdeu. Cara, seguinte, essa casa foi construída assim, assado, o valor de mercado dela é 350 mil reais e é isso que eu preciso. Por quê? Porque tem um histórico de valorização na região que em um ano essa casa vai ser de 350 para 380 mil. Não tem como eu vender por menos. O terreno, quando eu comprei, eu paguei 100 mil reais. Hoje já está 120. E o ano que vem vai estar 150 mil esse terreno. Eu estou construindo nas regiões que mais valorizam na cidade. Eu tenho casas que eu construí lá atrás e se você não tem casa que você construiu, você pode utilizar o histórico das casas que tem lá na região, beleza? Senão você vai vir, eu não tenho nenhuma casa, como é que eu vou fazer isso? Analisa o mercado, utiliza o exemplo das casas do mercado. Porque tem uma casa que eu construí há 3 anos atrás que estava 250 mil. Esta aqui eu estou tendo que vender por 350 mil reais e eu não estou lucrando a mais por isso. Eu só atualizei o valor da mão de obra que aumentou. Eu só atualizei o valor do terreno, o custo dos materiais, a valorização do imóvel no tempo. É isso que eu estou levando em consideração aqui. Para te dizer que lá atrás eu vendia por 250 e agora estou vendendo por 350. Tá entendendo que tu está comprando um produto numa região top, que tem um grande potencial de valorização? E você já entendeu o padrão construtivo que eu utilizo? Nós temos um método construtivo, nós temos um processo construtivo que te traz esse tipo de qualidade. A impermeabilização é feita assim, assado. A jardinagem foi colocada essa e essa e essa. A parte do telhado foi feito dessa forma. As calhas foi feito dessa forma. Gere valor, firmeza, postura, peito de pombo, né? Peito estufado ali, firmeza. É assim, assado. Cara, é esse preço. Tá barato. Se você for analisar tudo isso, tá barato. E ele vai perceber que tá barato. Tá entendendo a diferença do que ficar ali, ó? Mas esse terreno de 120 tu não faz por 100? Tu já tá falando que tu vai pagar 120, entendeu? Cara, seguinte, esse terreno aí tá pedindo 120, beleza. Cara, eu consigo pagar 100
você não consigo viabilizar, não consigo ter a margem de lucro que eu preciso no meu empreendimento. Até estou analisando outros terrenos aqui. O teu é um dos que está na lista, mas eu preciso chegar a 100 para conseguir comprar esse terreno, tá? Porque só assim eu consigo fazer o que eu preciso fazer. E aí você vê se tu vai querer, né, entrar na negociação aqui, senão eu vou conversar com os outros que estão na lista aí, tá bom? Cara, firmeza, entendeu? Firmeza. Não seja um frouxo na negociação. Só que para isso, você precisa entender de vendas, tá? Estudar sobre vendas, cara, desenvolvimento humano, não deixe de lado. Muitos acham que isso é só papo de coach, mas não é. Não é de verdade. Tem que ter muito autodesenvolvimento para aumentar a autoconfiança, ser posicionar, ter posicionamento, a mostrar a tua autoridade. Então, mostrar que você já decidiu antes de começar uma negociação vai fazer com que você se torne um fracassado na negociação. Você já sai perdendo de arrancada. Então, se esse vídeo te ajudou, se fez sentido tudo que eu falei aqui para você, não deixe de se inscrever nesse canal se você não se inscreveu, não deixe de curtir esse vídeo e compartilhe esse vídeo aqui com várias pessoas aí para você estar me ajudando a distribuir conhecimento por aí. Fechou? Tamo junto. E até o próximo vídeo. E não deixe de assistir esse vídeo aqui também, ó, muito interessante para o teu momento atual.